a tratar com você, porque, de repente, o governo toma algumas posições que influem diretamente na sua vida, no seu comportamento, no seu dia a dia. Por exemplo, CPMF, vão meter a mão no seu chequinho. A lei antifumo, vão proibir você de fumar. O rodízio de carros, vão proibir você de guiar em determinados dias. Afinal de contas, isso é legal, não é legal, é constitucional? De repente, pode o governo entrar na sua vida e tomar alguns direitos até então considerados sagrados? Vamos falar de tudo isso neste segundo tempo de Opinião Livre, que recebe o advogado Valdec Meneguin. Tudo bem, doutor Valdec? Tudo bem, prazer em recebê-lo aqui. Igualmente, prazer estar aqui com você. Vamos começar com CPMF. E aí, o governo vem e diz que é provisório, toma 0,20% do chequinho de cada um. Cabe alguma ação? Inicialmente, nós temos assim uma previsão, né? Uma legislação que está entrando em vigor nesse sentido, e nós temos a necessidade de, inicialmente, ver o texto legal, como é que ele vai se formalizar, a forma que realmente ele vai ficar sancionado nesse sentido. Agora, diante disso, realmente há uma agressão, há uma invasão da privacidade de cada um, do seu controle econômico, etc. Só que todo esse contexto realmente tem um objetivo único, que é o de salvar a saúde, que, no meu entender, fica entre aspas, porque salvar a saúde, até quando? Até quando isso vai perdurar? Porque a verdade é que isso vai, o CPMF ele perdurará por um determinado período, só que é paliativo, vai resolver um problema de um determinado período e depois. Como é que nós vamos ficar? E aqueles compulsórios todos que nós pagamos, hein? Eu paguei tantos que eu nem lembro mais de carro, de gasolina, combustível. Quem pleiteou em juízo, né, aqueles famigerados impostos que foram cobrados, aqueles do carro, da passagem de avião, naquela época, que eram uns percentuais até exagerados, realmente hoje quem discutiu em juízo pode pensar em reaver, tá? Com direito garantido. Mas olha, com certeza quase 60%, 70% daquele pessoal não foi atrás. É a mesma coisa que vai acontecer hoje, que pode-se discutir o CPMF em juízo, pode-se pleitear judicialmente pela ilegalidade, pela inconstitucionalidade do imposto, mas a verdade é que o Estado fica sem condições de retornar com esses impostos já antecipados. Agora, o Estado não deveria ser obrigado pela Justiça a devolver, independente de ação judicial individual? O problema nosso é que nós temos um ditado que a justiça não acolhe aquele que dorme. Então, diante desta premissa legal, o nosso judiciário tem como cunho inicial, até isso de uma certa forma está embutido na lei de introdução ao Código Civil brasileiro, que realmente quem não for buscar jamais será alcançado pela proteção da lei. Isso em todos os aspectos. Isso é o que é? Isso é intrínseco conceito na introdução do Código Civil. Né? Quer dizer, então, você tem a necessidade de buscar a lei para que ela te favoreça. Né? A justiça não cobre aquele que dorme, como eu disse, ela não protege aquele que dorme. Então, quem não for buscá-la, ela não vai garantir. Isso é um princípio nosso legal, né? Quer dizer, eu não estou dizendo que seja o correto. Eu não sei também se seria por aí o conceito de... Porque eu não pedi para ser incomodado, eu não pedi para ser acordado. Mas o Estado tem o Estado tem por obrigação, ele manifesta o seu protecionismo em relação ao ser humano. Tanto é que quando há uma colisão de veículos, qualquer coisa que agrida a integridade física, quem tem interesse em apurar o fato é o Estado. É o caso agora do PC Farias, quer dizer, por que Polícia Federal, por que Polícia Estadual? Quer dizer, a polícia como um todo tem por obrigação, né, a nível de Estado, que protege o cidadão, ela tem por obrigação em apurar os fatos como ocorreram e responsabilizar a quem de direito e quem realmente cometeu. Então tem essa característica. Né? Vamos para o rodízio agora. Aquele que vai ser impedido de circular com o seu carro dependendo do final da placa do carro. Isso é legal?
Veja, a questão legal, eu diria que não é legal, né? Eu acho que há realmente uma agressão ao direito de ir e vir do cidadão. Mas a verdade é que nós temos que nos colocar diante de uma realidade ambiental, né? Quer dizer, eu não estou querendo defender aqui esse rodízio, mas há necessidade. Hoje São Paulo é uma metrópole de grandes proporções, né? Então chega-se a um número exagerado de veículos rodando. Isso, com certeza, prejudica a nossa condição física, a nossa saúde. Então, eu entendo que há uma necessidade, porém, não sou a favor. Né? Eu acho que há liberdade de ir e vir, porque a partir do momento que se preocupa, que se coloca esse ponto de vista de que não se poderá circular porque o meio ambiente não permite, porque isso, porque aquilo. O problema é o seguinte, está se esquecendo a necessidade da pessoa trabalhar com o veículo. É um vendedor, é uma pessoa que tem necessidade de transportar um objeto. E, sabe, hoje, o próprio governo coloca hoje no mercado que a grande maioria das empresas são empresas não identificadas, não empresas indiretas, né? Então, o que acontece? Essas empresas, automaticamente, necessitam de um carro particular, o dono da empresa é que vai fazer a entrega da mercadoria, quer dizer, isso vai lhe trazer um grande prejuízo econômico. E nós hoje estamos passando por uma situação, você vê os índices de falência, 88%. Não permite você brincar, né? De falência. Quer dizer, não dá para ficar dando essa liberdade para jogar com a sua liberdade de ir e vir. Quer dizer, hoje me interessa que você não ande, amanhã você pode andar à vontade. Quer dizer, você desestrutura toda uma microempresa, um pequeno empresário que está tentando se levantar ou está tentando sair de uma situação delicada. Agora, doutor Valdec, me parece, eu não sou advogado, mas do ponto de vista aí do leigo, se for impetrada uma ação exigindo que o Estado me dê condições ou conduções como opção para eu deixar o carro em casa, essa ação tem possibilidade de ser acatada? 100%. 100% a probabilidade. Porque se o Estado não quer que eu ande com o meu carro, ele que me dê condições de circular com metrô, com ônibus decente, né? Com certeza. Agora, entenda uma coisa, Zanello, o problema é o seguinte, eu tenho certeza que o judiciário iria te amparar numa ação dessa, tá? Iria te dar uma liminar nesse sentido. Agora, cumprir como? O Estado é inviável hoje. Quer dizer, infelizmente, a gente tem que dizer que o governo Mário Covas deixa a desejar quanto à agilização das obrigações, né? Os direitos sempre prevalecem, mas as obrigações, porque eu acho que nós temos que partir do pensamento seguinte: em casa, nós sempre tomamos como espelho o pai. De uma certa forma, juridicamente falando, quem é o pai de uma população? É o Estado. O Estado, ele protege, ele dá aquelas garantias básicas para uma família. Agora, ele deveria dar o exemplo. Então, o Estado deveria dar essas condições básicas, que é o transporte, que é metrô, que é trem, não dá. Quer dizer, mesmo que uma justiça federal, uma justiça estadual, desse uma liminar nesse sentido, você jamais teria ela cumprida num curto espaço de tempo. Bom, nós temos sentença não cumprida. Sim. Quer dizer, que dirá de uma liminar, né? Que ad limina se pressupõe que ela deva ser acatada. Deve ser acatada e cumprida. Agora, você vê, o Estado, o que acontece? Você não cumpre a liminar, aí o governador demite secretário disso, demite secretário daquilo, só que não resolve. A liminar em si não é cumprida. E passado esses 30 dias, que seria a validade desse rodízio de veículos, como é que nós ficaríamos? Quer dizer, ninguém cumpre e passou. Aí ninguém vai preso, ninguém não é punido, não é nada. Quer dizer, o Estado não está cumprindo nem os precatórios, né? Para pagamento de desapropriações. E por incrível que pareça, você vê, o Estado de São Paulo é o Estado que mais gera lucros, né? E é o Estado que menos paga, é o Estado que menos cumpre obrigações. Quer dizer, então, infelizmente, São Paulo hoje não dá o exemplo a nível de Brasil, porque, obviamente, todos os estados se espelham em São Paulo para tirar como exemplo o que é tratar-se de assuntos com grande população. Só que, infelizmente, se torna até vexatório, né? Você se lembra, Valdec, do Rio de Janeiro, há uns 3 anos atrás, que a gente dizia
Brasil, pelo amor de Deus, não se espelhe no Rio de Janeiro. Lembra-se disso? Agora é São Paulo. Brasil, pelo amor de Deus, não faça o que São Paulo está fazendo. Ou, aliás, faça o que São Paulo não está fazendo. É verdade. Né? Porque nós não temos segurança, nós não temos transporte, nós não temos uma política habitacional, absolutamente nada. Investimento, então, nem pensar. E esse papo de que, não, peguei o governo falido, peguei o governo quebrado. Já foi o tempo, né? O homem já falou muitas vezes isso. Agora, eu gostaria que ele pensasse, o governador, que o Fernando Henrique pretende se reeleger. Tanto é que os assuntos hoje é nesse sentido de que ele tenta a reeleição. Só que ele não vai conseguir se reeleger se ele não tiver um bom governador. Ele tem que pensar, o presidente Fernando Henrique, se ele colocou o Mário Covas aqui, de gancho na candidatura dele, ele tem que trabalhar com o Mário Covas para prestigiar a população paulista, porque o paulista, ele quer queira, quer não, ele tem um conhecimento político, cultural, um pouco mais elevado do que o resto do país. E a gente tem que levar isso em consideração e não desprestigiar a população, porque São Paulo já está cansado de promessas do seu Mário Covas, promessas das secretarias e nada é feito. Eu queria lembrar, retomando apenas o caso do rodízio, que ele começa no dia 5 de agosto, né? E vai até o 31. Vai até o dia 31. 31 de agosto. Nós vamos ver secretário andando de bicicleta. Não, é cômico, né? Vai se tornar cômico, né? Porque eles vão querer criar uma situação a qual não traz a realidade do povo, sabe? Eu acho que se trabalha com muita demagogia, quer dizer, vamos dizer que esse é o primeiro ato, realmente, que se coloca em questionamento o governo Covas. É o primeiro, não teve outro até agora. Porque até agora ele só reclamou de dívida e agora ele está colocando o problema do rodízio. Isso contra a população, porque realmente ele está trazendo um prejuízo muito grande. Agora, eu tive também observando no texto que você sai com o seu carro no dia 1º, na segunda-feira, placa 1. Você vai ser multado 300 vezes, porque vai ter N marronzinhos e policiais militares multando. E será considerada uma única multa. Eis a questão. Será que o Estado tem o controle suficiente junto ao Detran para que isso realmente... Aí você recebe as 300 multas, toca ir atrás da burocracia, né? Da ineficiência dos nossos órgãos públicos. Você vai no Detran, hoje você está levando um tempão para tirar um documento. Isso sem contar que você não pode entrar com recurso assim. Não, eu vou entrar com recurso, faz uma carta de próprio... Não, você tem que fazer um termo, preencher documentos, pegar filas dentro do Detran, pagar taxas para entrar com recurso, quando não pagar a multa para depois recorrer. Quer dizer, existem N situações, quer dizer, o Estado precisa realmente tomar noção da agressão que está se acometendo à população, porque isso realmente é violência em relação à população. Eu acho que é uma questão de colocar isso como consciência do ser humano, da necessidade de deixar o seu carro um dia em casa, e não impor com uma legislação. Muito bem, daqui a pouquinho nós vamos falar do fumo, decreto antifumo. E aí, hein? É federal agora. Tem fumo municipal, fumo estadual e fumo federal, né, doutor Valdec? Tem os 3 agora. Daqui a pouco a gente volta com Opinião Livre aqui na CBI. Até já. Muito bem, amigos. Estamos de volta com Opinião Livre pela CBI, recebendo o doutor